o Gente da Gente, que sempre traz realmente gente da gente, gente que de uma forma ou de outra contribuiu para o que Divinópolis é hoje. E uma dessas pessoas está aqui do meu lado, que é o professor Nelson Horta, entre outras coisas, né? Muitos anos de Banco do Brasil, fundador da FUNED, economista da turma de Francelino Pereira, fundador do diretório da UFMG, da cooperativa, presidente da ABB aqui em Divinópolis, fundador da Ferroeste. Depois ele vai também acrescentar mais alguns detalhes. Professor Nelson Horta, seu nome completo, a sua cidade natal, agora a idade fica por sua conta, o ano que o senhor nasceu e tal, o estado civil. Perfeitamente. É uma honra muito grande estar aqui hoje presente nesse seu programa que é ouvido na nossa região toda. Um prazer muito grande para mim. Eu sou natural de Juiz de Fora, a Manchester Mineira, a famosa Manchester Mineira. Eu nasci no dia 18 de janeiro de 1929. Sou casado, o nome da minha esposa é Vilmeia Henriques Horta. Tenho uma filha, Ana Maria Henriques Horta Ribeiro, casada com meu querido genro, José Maria Ribeiro. E aqui em Divinópolis nós estamos já há 66 anos, exatamente 66 anos. Vim aqui para trabalhar no Banco do Brasil com uma agência recém-inaugurada, que tinha sido inaugurada em 1955, em julho de 1955, e aqui pela primeira vez eu aportei no dia 19 de dezembro de 1955. Aqui vim para ficar pelo menos 2 anos. E o tempo já passou e já estamos aqui exatamente há 66 anos. Esta é uma breve história de como o professor Nelson Horta veio para Divinópolis. Já que estamos falando de sentimento, né, porque é uma vida pontuada por sucesso. O professor Nelson Horta é uma grande liderança, sempre foi. Com Divinópolis também foi um caso assim de amor à primeira vista? Sem dúvida. É que quando eu vim para Divinópolis era uma cidade pequena. Na época, segundo constava nos anais aqui de controle de natalidade, Divinópolis não tinha 30 mil habitantes, sendo que uma boa parte era da zona rural. E eles falavam que aqui tinha em torno de 25, 27 mil habitantes, sendo que 8 mil da zona rural. Então, era muito, muito pobre a cidade, sem água tratada. A iluminação era da antiga usina do Sinico, vinda lá de Carmo do Cajuru. As ruas sem calçamento, sem urbanização, praticamente uma dificuldade. A maior dificuldade que senti chegando aqui foi alugar um imóvel. Alugar um imóvel, isso era terrível. Imagina que eu vim recomendado por um ex-colega de Banco Mineiro da Produção, onde eu trabalhei em Belo Horizonte, e que tinha família ligada aqui a Divinópolis, e me recomendou uma casa que era localizada onde hoje é a Praça ali do Santuário, Praça Benedito Valadares, chamada também de Praça do Santuário. Ali eu vim para alugar essa casa que estaria desalugada. Pertencia ao senhor João Canuto, como era conhecido, João de Oliveira, tinha o apelido de João Canuto, diretor da Soares Nogueira. Eu vim, olhei, gostei da casa. Simples, era uma casa simples, de forro de como é que chama? Esteira, exatamente. Mas tudo arrumadinho, pintadinho, bonitinho. Gostei, 3 quartos, uma salazinha boa, cozinha. Gostei, já era entardecendo, já estava começando a querer escurecer a hora que eu estava vendo a coisa. Saí dali e falei, seu João, eu vou ficar com a casa.
A hora que já estava do lado de fora da residência, eu falei, senhor João, o senhor não me esqueceu de me mostrar onde é o banheiro? Ele falou, senhor, vamos lá. Aí entramos novamente na casa e fomos, atravessamos a casa toda, chegamos na cozinha, ele abriu a porta da cozinha para o terreiro e mostrou um cômodozinho, uma coisinha, lá no meio do terreiro, e falou assim, é ali que é o banheiro. Eu falei, peraí, ó, o banheiro é do lado de fora da casa, eu não estava acostumado com isso. Aí ele falou, é ali, ué. Eu falei, mas tá doido ele. Vamos dizer que a gente precisa de utilizar o banheiro à noite, né? Chovendo, uma coisa assim, como é que faz? Não, mas é desse jeito. É o costume da época, Aí né? eu agradeci muito e foi a maior dificuldade. E digo que morei um mês numa casa lá na rua 7 de Setembro, do lado da antigo armazém do Viquinho. Ali morei por um mês e ali eu pagava, na época, era 1.200 cruzeiros. Acho que a moeda era essa, porque não era mais R$1.000, já tinha saído dos R$1.000 e passou para cruzeiro. 1.200 cruzeiros. Era um senhor aluguel. Imagina que eu ganhava no banco 2.850, com desconto para IAPB e desconto para a Caixa de Previdência do Banco do Brasil. Bom, um belo dia, estávamos deitados, eu e minha esposa, quando um morcego deu uma rasante no nosso quarto e minha mulher ponderou lá, falou, aqui não fico mais nem um dia. Aí já começou uma outra etapa, né? Vou voltar para casa da mamãe, e etc, etc e tal. Foi aquela confusão. Falei, calma, isso aí a gente espanta isso. Contorna não tem perigo, não, isso não tem problema, não. E fiquei tentando procurar um novo imóvel. Foi um custo. Aí tinha um colega nosso que estava adido, ele era de Formiga e estava vencendo a adição dele, ele estava voltando para Formiga. Aí falou comigo, ó, aluga, é do Luciano do Carmo, ali daquela joalheria, não sei o quê, etc e tal. Aí o senhor trocou de... Aluga dele lá, senhor. O apartamento. Fui lá, via uma casa na rua Coronel João Notini, esquina com Getúlio Vargas. Hoje lá é um laboratório. Aí eu procurei o Luciano, conversei com ele e ele me alugou. E aí o senhor passou... O aluguel era simplesmente o maior aluguel da cidade pago em Divinópolis. Nossa! 3.000 cruzeiros. Aí, mas eu fechei o negócio, tinha que fechar, como é que fazia? Aí fui chamado pela gerência que eu não podia alugar aquele imóvel, que o gerente morava do lado num apartamento do lado na Avenida 1º de Junho. Isso foi por volta de que ano? Hein? Isso foi por volta de que ano? 1955, foi quando eu cheguei. Não, 56, porque no final eu cheguei no dia 19 de dezembro e fiquei hospedado no hotel Iris Hotel. Eu fiquei um mês ali no Iris Hotel e minha mulher em Belo Horizonte. Aí, depois que eu consegui alugar essa casa Aí o senhor passou verdadeiramente a morar num lugar digno. Sem dúvida. E dar sequência na sua vida. O professor Nelson Horta tem uma passagem marcante, que é a implantação do ensino superior em Divinópolis com a fundação da FUNED. Como é que se desenvolveu esse trabalho? Esse trabalho foi um trabalho muito bem feito e extraordinário. A ideia inicial nasceu da cabeça do nosso querido amigo Carlos Altivo. Carlos Altivo, na época, era diretor do Colégio Estadual e entusiasmado. Ele, juntamente com o professor José Dias Lara, também outro empolgado, é que iniciaram praticamente a existência de uma faculdade de ensino superior em Divinópolis. Divinópolis era pobre de pessoas com curso superior. E eu, por incrível que pareça, formado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, era o único formado nesse ramo. Então, fui procurado no Banco do Brasil pelo Carlos Altivo e o José Dias Lara para que eu incorporasse com a ideia, com eles,
de transformar em realidade esse sonho que era, principalmente, na época, exclusivamente dos dois. Por volta de que ano, professor? 1965. Aí começou aquela procura de pessoas que tivessem condições de serem professores nesse curso que seria organizado. Foi muito difícil, tivemos que contar com poucos elementos de Divinópolis e a maior parte de Belo Horizonte ou de cidades vizinhas. Bom, esse foi o início. O professor Zé Dias Lara e o professor Carlos Altivo eram os diretores do que seria a fundação, a futura Fundação Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Divinópolis. Agora, o processo para que tudo isso se transformasse em realidade é que foi penoso. O professor Zé Dias Lara e o professor Carlos Altivo foram diretores, inclusive, da faculdade durante o primeiro ano de trabalho. Em outubro daquele mesmo ano, eles, como tinham o outro colégio, que era o como é que chamava, gente? Eu me esqueço, ali na 21 de abril, porque tinha o Frei Orlando e tinha o outro, que eu esqueço o nome agora. Mas vocês me desculpem, porque a idade está meio quente. Hoje, as pessoas mais jovens também têm essas dificuldades, não é? Porque a vida é muito corrida, né? Sem dúvida, é correria. Aliás, esse negócio de vida corrida, toda a vida foi assim, né, professor? Mas o problema é o seguinte, eles, tendo que dar continuidade ao trabalho deles na escola de contabilidade que eles tinham ali na Avenida 21 de Abril, eles então se exoneraram das funções que eles estavam exercendo para que outra pessoa assumisse essa responsabilidade. E eu, em memorável data ou época, os meus companheiros me lançaram como candidato e eu ganhei para ser o diretor da Faculdade de Filosofia e Letras de Divinópolis. E já escolhido pelo professor Altivo, que continuava como presidente da fundação, eu continuava sendo, o nome antigo era diretor administrativo da fundação. E depois passou como secretário executivo para evitar problemas com o imposto de renda com a Receita Federal. Aí, esse cargo de secretário executivo, praticamente, eu o exerci durante praticamente a minha existência como professor e como diretor ou secretário executivo da Fundação, 50 anos, que foi exatamente o período de 1965, quando fizemos o primeiro concurso vestibular. Eu ali estava perante a banca examinadora, ajudando a preparar e a realização desse concurso. E com a integralização, a absorção da FUNED pelo Estado, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, nós fomos dispensados, todos os funcionários de um modo geral, no dia 15 de fevereiro de 2015. Exatamente 50 anos se faziam da minha presença com responsabilidade de funções e cargos que exerci à frente da Faculdade de Filosofia e da Fundação. Isso deixou alguma mágoa no senhor, ser exonerado com seus pares e tal? Não, assim? exonerado apenas a expressão que veio diretamente da universidade, que dizia exatamente uma coisa parecida assim. A partir de amanhã o senhor está sendo demitido. Está sendo demitido, o termo foi esse, demitido da Fundação Educacional de Divinópolis,
né? Mas resguardando todos os direitos, né? Com todos os direitos. Sem dúvida, não houve preocupação de não resolver todos os direitos. E até o que seria, naturalmente, uma desconsideração muito grande, né? Sem dúvida. Agora, professor, tudo isso paralelo às suas atividades no Banco do Brasil? Todo esse tempo, desde o início? Dentro do Banco do Brasil, eu continuava, enquanto funcionário do banco, quer dizer, trabalhando normalmente. Eu durante muito tempo, eu trabalhei logo no início na parte de conta corrente, naquele processo antigo, antiquíssimo, de cartões, que era tudo feito à mão. Quer dizer, emitia um cheque, anotava o número do cheque, o valor de débito direitinho. Eram fichas de cada um. Fez um depósito, você recebia do seu depósito tantos reais de crédito e controlado aquilo diariamente. Eu toquei nesse assunto porque, né, a gente conversa com outro e tal, e as pessoas falam muito também de uma inestimável colaboração que o senhor deu a Divinópolis, principalmente no começo, não é? Através do Banco do Brasil. Não, sem dúvida. Nós tivemos a oportunidade, eu digo com muito orgulho, que aquele pessoal que trabalhou na época, nós éramos na época em torno de 17, não chegava a 20 funcionários, e que atendia com maior prazer, maior educação e interesse de servir, na expressão total da palavra, a toda a população de Divinópolis que ali procurasse o Banco Brasil. As pessoas eram muito bem atendidas e nós procurávamos fazer o melhor para demonstrar que o Banco do Brasil estava aqui para ajudar a crescer Divinópolis economicamente. Isso mudou muito no transcorrer do tempo? Eu acredito que sim, porque a mentalidade do banco tornou-se, vamos dizer assim, uma coisa muito de rendimento. Quer dizer, coisa que não dá muito lucro não é a mesma coisa. A atenção que a gente recebe do banco, não vou dizer que é ruim, mas não é a mesma que nós fornecíamos há alguns anos atrás. Desempenhar um verdadeiro papel, né? Completamente diferente. A gente procurava o cliente, procurava quem poderia ser importante para o banco e que a gente sabia que era um grande produtor, um grande fazendeiro, um grande elemento que poderia aumentar e melhorar ainda mais a economia da nossa cidade. O senhor também fez uma incursão pela política. Estamos conversando aqui com o professor Nelson Horta, precursor do ensino superior, e essas atividades que muito contribuíram e que os divinopolitanos, até das novas gerações, teriam que tomar conhecimento. O senhor se enveredou também pelos caminhos da política, né? Alguma decepção? A política era diferente daquilo que se faz hoje? Era uma coisa mais transparente? Como é que foi a sua presença na política? Não, sem dúvida. Na época, era a época da Revolução, né? 1970, e eu fazia parte da antiga Arena. E como tal, eles me lançaram, fui lançado candidato a prefeito de Divinópolis. Na época, inclusive, eles me chamavam, me intitularam de Nelson 70. Nelson 70 tinha até uma slogan da campanha. Era muito bonitinho, que é Nelson 70 é a renovação. Tinha uma musiquinha muito interessante também, que foi feita por um grande autor aqui de Divinópolis, cujo nome também, vocês me perdoem, mas cai no esquecimento, mas muito bonitinha também era. Nelson Horta para prefeito, a cidade vai para frente, né? Esta cidade vai ter realização. Nelson Horta para prefeito, a cidade vai para frente, né? E por aí afora ia, mas num palavreado muito bonito. Eu saí candidato, na época era um mandato tampão de 2 anos. Eu era candidato a prefeito e comigo era candidato a vice-prefeito o Antônio Martins Guimarães. E do outro lado, o doutor Sebastião Gomes Guimarães, se não me engano, com o doutor Luiz Fernandes de Souza como vice, se não me engano. Bom, o problema é o seguinte, nós trabalhamos
para ter uma votação muito boa e ganhar tranquilamente do Bastião. Na época, o MDB de Divinópolis tinha em torno de 7.000 a 7.500 votos. Eram 3 bons candidatos. Ele deveria puxar os 7.500 votos. E do outro lado estava o meu nome como candidato a prefeito de Divinópolis. Eu era candidato com condições de ter em torno de 6.000 a 6.500 votos. Era o trabalho que nós iríamos fazer. Como o MDB deveria pegar uns 7.000 e tantos votos, nós teríamos condições de ganhar do Dr. Sebastião Gomes Guimarães, com uma diferença aí de uns 500 votos, no máximo 500 votos de diferença. Infelizmente, na época, Dr. Fábio Botelho Notini, que era prefeito e tinha vontade de ser candidato novamente, mas que naquela época não tinha reeleição, não era permitida a reeleição. E como era um mandato tampão de 2 anos, estava ótimo, porque a pessoa não ia ter condições de fazer nada de acordo naqueles 2 anos, e ele sairia candidato para ganhar tranquilamente a eleição daí a 2 anos. E foi o que aconteceu. Mandou que a turma do MDB votasse no Bastião, o Bastião, que receberia uns 7.000, uns 6.000, uns 5.000 e pouco, 6.000 e pouco votos, ele teve 10.000 votos, eu tive em torno de 6.000 e poucos votos, e o MDB, somado os 3 bons candidatos, um ex-vice-prefeito, um ex-presidente do Guarani e um ex-secretário da prefeitura. 3 nomes importantes, conhecidíssimos em Divinópolis, e que deixaram de receber. Eles receberam os 3 juntos apenas em torno de 1.500, 1.700 votos. Os outros votos foram destinados ao doutor Sebastião, que, somado nós outros 4 candidatos, tivemos apenas em torno de 6.000 e poucos votos. E o Bastião ganhou como uma diferença de uns 100 votos, mais ou menos, de diferença. Foi uma eleição apertada, né? Foi uma eleição que seria apertada se não fosse o trabalho do Fábio de conseguir transferir os votos do MDB para votar no Bastião. O Galileu ainda não figurava no mundo político, não, né? O Galileu Machado. Não tinha sido candidato ainda. E interessante é o seguinte, que logo depois de terminado esse mandato tampão, eu seria novamente o candidato normal indicado pelo partido a concorrer à eleição. Infelizmente, houve um trato entre nós, porque o Antônio era primo do doutor Sebastião. O doutor Sebastião era do mesmo partido Arena, mas contra o grupo que me apoiava. Naquele tempo tinha Arena 1, Arena 2, né? Exatamente. Então, esses grupos não se entendiam, não recebiam um ou outro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu desisti da minha candidatura a prefeito, dando condições para que o Alberto Pequeno Sobrinho pudesse ser lançado fora de já ter havido a convenção, mas como houve o meu registro de candidatura e logo depois, por problemas particulares, eu fiz a renúncia à candidatura, o Antônio, então, foi candidato juntamente com o Alberto Pequeno Sobrinho. E ele, na soma dos votos, ele obteve maioria daquilo que foi dado ao Fábio Notini. Jaimão também não figurava nessa época, não, né? Assim como o Galileu, o Jaimão também não figurava no mundo político, não. Também não. O Jaimão depois foi candidato e saiu candidato a vice-prefeito e foi eleito vice-prefeito. Com o Fábio, né? Com o Fábio, se não me engano. Exatamente nessa época, parece. Bom, nós ainda marcaremos uma outra data também com o professor Nelson Horta para dar sequência a uma vivência de 90 anos de existência, né? Quase que 90% deles
vividos em Divinópolis. Nessa primeira edição, o senhor topa, né? Uma segunda edição, né? Pois não, sem dúvida, porque para falar sobre muita coisa, o tempo é pequeno. É verdade. Sem dúvida. Então, na parte política, nessa sua participação na vida política de Divinópolis e dessa história que o senhor contou até agora, alguma decepção? Foi um trabalho no qual o senhor se sente realizado? Bom, eu me sinto realizado, não totalmente porque não ganhei a eleição. Me sinto ultramente gratificado porque saí candidato a deputado federal, não fui eleito, mas fui o majoritário em Divinópolis, ganhando, inclusive... Em que ano? De 1978, 8 anos depois da minha candidatura a prefeito de Divinópolis. E, na época, eu estava na praia, era julho, a eleição em outubro, o nosso candidato era outro, era Gerardo Henrique Machado Renault, deputado estadual, que era o nosso candidato, mas que, por problema de uma desavença política, o doutor Sebastião passou a apoiar o meu nome e mandou que eu fosse chamado para ser candidato a deputado. Mas, na hora H, como o Magalhães Pinto saiu candidato de última hora e o Bastião toda a vida foi apoiador em Divinópolis do Bastião, acredito que uma boa parte dos votos do Bastião foi transferido para o Magalhães, mas o Magalhães perdeu para mim, com muita honra para mim, perdeu para deputado federal. E, com isso, o doutor Francilino Pereira dos Santos, governador, que tinha sido companheiro meu de estudo em Belo Horizonte, que nós, na época, o lançamos como candidato da UDN estudantil, a vereador de Belo Horizonte. E ele recebeu politicamente a primeira eleição dele como vereador de Belo Horizonte, lembrou-se do meu nome e pediu que ele precisava de mim para trabalhar no governo dele. E eu fui nomeado diretor da financeira Benji, um órgão do qual eu trabalhei durante cerca de 7 anos no antigo Banco Mineiro da Produção. Muito obrigado, doutor Nelson Horta. Nessa primeira edição aqui do programa Gente da Gente, nós vamos marcar uma outra data com o seu genro, doutor José Maria Ribeiro, para que possamos dar continuidade a essa história tão bonita e de tanta entrega e dedicação a Divinópolis. O senhor é gente da gente, viu, doutor Nelson Horta? Professor Nelson Horta. Obrigado, eu fico muito grato. Grato também a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. É importante, porque nós temos muita coisa ainda para falar, porque, graças a Deus, eu estou com 90 anos bem vividos. Muita coisa feita, e eu fico assim, meu Deus, meu tempo está esgotando, mas eu tenho tanta coisa para fazer ainda. E que cabeça, eu não sei se vai dar tempo para completar aquilo que a gente precisa de fazer. Muito obrigado e felicidades, o seu programa é extraordinário, ouvido na região toda de nossa Divinópolis. Muito obrigado.